Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Hoje eu continuarei falando sobre os atributos divinos da nossa Santa Igreja. Na semana passada eu falei sobre o primeiro dos 4 atributos divinos, que é a unidade da nossa Igreja Católica. Hoje eu falarei sobre o segundo desses atributos, que é a santidade. Jesus Cristo, por ser Deus e plenamente santo, fundou uma igreja que também é santa e santificadora. Porém, como nós podemos entender que uma instituição de natureza humana, constituída por seres humanos que são pecadores e imperfeitos, pode ser plenamente santa e infalível, e que ao longo de uma história de mais de 2000 anos permaneceu totalmente imaculada? É um assunto complexo e, infelizmente, levou muitos a questionarem a veracidade deste dogma. Alguns grupos acusam a Igreja de ter se corrompido ao longo do tempo, e isso levou a alguns cismas que separaram esses grupos da plena unidade da Igreja Católica. O primeiro deles ocorreu em 1050, o Cisma do Oriente, que levou à criação da Igreja Ortodoxa Católica. A segunda vez que isso aconteceu foi em 1517, onde Martim Lutero levou a Revolução Protestante, criando todas as denominações protestantes que existem hoje. E, infelizmente, tivemos mais uma esse ano, com a Fraternidade de São Pio X, que desafiou o Papa ao sagrar bispos sem autorização do Vaticano. Porém, essas divisões são um grande erro, pois faz com que pregar a corrupção da Igreja é o mesmo que pregar que as promessas feitas por nosso Senhor Jesus Cristo eram, na verdade, uma mentira. Jesus Cristo, quando fundou sua igreja sobre Pedro, disse: "Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela." Nós também podemos ver em 1 Coríntios 3,17, Jesus dizendo o seguinte: "Se alguém tentar destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo." Então, todo aquele que diz que a igreja de Deus se corrompeu, está dizendo que que Jesus não cumpriu a promessa dele. Que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e para criar a nossa igreja foi em vão. E também que o próprio Deus nos abandonou. Não podemos aceitar isso. Mas então, como podemos entender a plena santidade da Igreja e sua imaculada santidade? O segredo de entender este dogma está na encarnação de Cristo. Quando Jesus Cristo se encarnou, ele não apenas assumiu um corpo humano individual para si, mas Jesus uniu a si mesmo a natureza humana com a natureza divina de Deus. Ou seja, ele uniu Pai, Filho e Espírito Santo com toda a humanidade. É o que nós chamamos de união hipostática. Jesus Cristo é plenamente Deus, 100% e pleno Deus, e plenamente humano, 100% e pleno humano, natureza divina e natureza humana inseparáveis. Porém,
essa união hipostática que Jesus criou não se manifesta apenas no corpo físico de Jesus Cristo, mas também em toda a sua igreja. Pois quando o Espírito Santo desceu sobre todos em Pentecostes, ele também criou uma união hipostática entre Jesus Cristo glorificado e os apóstolos de Cristo, o clero. Todos foram unidos pelo Espírito Santo em uma única coisa. E os membros da Santa Igreja na terra e o corpo de Jesus Cristo nos céus se tornaram um só. Assim, por causa do Espírito Santo que habita em nós, a nossa igreja, assim como Jesus Cristo se torna plenamente divina e plenamente humana de forma inseparável. Os membros da Igreja de Cristo são, de fato, falhos e pecadores, e individualmente podem se corromper, pecar, se afastar de Deus. Porém, a santidade de Deus é superior à humanidade. A perfeição de Deus é superior aos nossos pecados individuais. Os pecados individuais do povo de Deus não podem corromper o próprio Espírito Santo, que é Deus e divino. O Espírito Santo é a natureza divina da nossa Santa Igreja. E como Deus, ele não pode cair em pecado. Sendo Deus, o Espírito Santo é a alma da Santa Igreja e ele garante que a Santa Igreja permaneça imaculada para sempre. O Espírito Santo dá à Igreja sabedoria e discernimento para que ela nunca se corrompa e assim as promessas de Cristo permaneçam para sempre. O Espírito Santo dá à Igreja também o dom da fortaleza para que ela nunca se afaste de Deus. Dá a ela a Santa Igreja conselho para ensinar corretamente os seus membros, a ciência para saber reconhecer o certo e errado, a piedade para ajudar o próximo e o temor a Deus para não se afastar do caminho correto. O Espírito Santo, de forma sobrenatural, guia as decisões da Igreja, influenciando os seus líderes para que eles não errem nas decisões mais importantes. Cristo se faz presente tão intimamente no seio da Igreja, em seus ritos e sacramentos, que é como se o próprio Jesus Cristo estivesse ensinando, tomando as decisões e governando-as, a Igreja pessoalmente. É essa influência do Espírito Santo, de forma sobrenatural, que torna a nossa Igreja infalível e imaculada. Individualmente, membros podem cair, mas como um todo, a instituição da Igreja jamais cairá, porque ela permanece santa. Como Deus é santo, sua Igreja é santa, e a Igreja é o próprio corpo de Jesus Cristo. Um corpo incorrupto, santo, infalível e santificador, porque a Igreja e Cristo é uma só coisa. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia a todos.